Fala comigo, YouTube. Você já está se acostumando a que a gente tenha um bate-papo aqui no canal, né? São os vídeos que a gente tem subido aqui no canal do Alê, que pode ser de análise, pode ser de temas que vocês entendam relevantes ou só para a gente bater um papo de coisas que vocês têm curiosidade. E hoje não poderia ser diferente, mesmo que ainda um pouco atrasado, porque eu comentei Flamengo e Bayern lá na Rádio Itatiaia, que tem os direitos de transmissão, evidentemente que sem imagem, mas tem os direitos de transmissão, e depois fiz o programa Grande Resenha, então só agora que eu consegui chegar em casa para gravar o vídeo e conversar com vocês. Primeiro esclarecer uma coisa que eu considero importante, porque a gente tem debatido muito o nível de enfrentamento, vocês brincam comigo, eu às vezes exagero com vocês, eu acho que tem algumas lições aí, né, que esse campeonato mundial nos deixa, talvez até o último, né, a gente nem sabe o que que vai acontecer daqui para frente, né. Que realmente eu acho que para um jogo ou outro, eu acho que a gente consegue enfrentar os times que não são os gigantescos da Europa, os times que estão brigando por títulos relevantes na Europa, né. Principalmente nessas circunstâncias de muito calor, fim de temporada, meio que durante as férias dos atletas que atuam na Europa e tal. Eu acho que tem jogo bacana, e eu acho que isso é legal e mostra também que, principalmente futebol brasileiro, já que os argentinos ficaram pelo caminho, em 6 jogos disputados pelos 2 representantes da Argentina, só uma vitória. Mas estamos falando dos brasileiros, o campeonato brasileiro é cada vez mais forte, e eu acho que ele pode se posicionar com relação a outros campeonatos nacionais pelo mundo, é legal isso. Agora, contra os gigantes, eles afim, eles na pegada, querendo, já depende de outros fatores. E aí eu vou entrar no jogo em que o Flamengo foi derrotado pelo Bayern. Acho que o Flamengo tem um saldo positivo do mundial. O saldo do Flamengo é positivo. E também deu esse azar desgraçado do Bayern perder para o Benfica e ficar na segunda colocação, né. O Flamengo fez a parte dele, até mais do que se esperava, conseguiu se classificar em primeiro, fez um grande jogo contra o Chelsea, um grande jogo, para mim o melhor jogo do ano, melhor inclusive do que o jogo contra o Bayern, né. E tudo indicava que pegaria o segundo colocado do grupo, acabou pegando o Bayern. E aí o buraco é muito embaixo. "Ah, não dá para ganhar do Bayern?" Não, acho que, assim, tem uma composição. Eu quando vou definir um favoritismo, nem sei se eu concordo muito com esse meu esse meu padrão, mas quando eu vou definir favoritismo, eu penso assim: se esse time A jogar no seu máximo e o time B jogar no seu máximo, quem leva, né. E acho, já adiantando para a torcida do Flamengo que deve estar mais magoada, mais fanática, que veio até para me xingar, né, que se o Flamengo jogar no seu máximo, dentro do que é a realidade do Flamengo, da disputa do Flamengo, que é Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, você não vai conseguir jogar os 3 no máximo. Mas pegar o máximo que o Flamengo pode produzir com esse elenco, o Flamengo é favorito, levemente favorito contra alguns, mas é favorito contra todos os seus adversários. E Bayern e Flamengo, evidentemente, se os 2 jogarem no máximo, o Bayern era favorito, assim como acabou levando. O que que podia acontecer? O Flamengo fazer uma partida perfeita, uma partida ainda melhor do que foi contra o Chelsea, e o Bayern não jogar tão bem. Embora nessa fase, eu acho que está bem claro para todo mundo que os europeus estão com eye of the tiger, olhos de tigre, estão querendo bastante, né. Mas pode acontecer de não jogar bem. Então, se o Flamengo jogasse muito próximo do seu limite máximo e o Bayern mais ou menos, eu acho que o Flamengo tinha chance. Não aconteceu isso, e aconteceu o contrário. O Flamengo errou demais, né. Eu acho que muita gente falou sobre isso, né. Muitos erros, principalmente na posse de bola ou saída de bola no seu campo de defesa contra uma marcação-pressão do Bayern, que é uma marcação veloz, é uma marcação com informação, é uma marcação com conteúdo e com qualidade técnica, né. A gente viu o Harry Kane faltando 7 minutos para acabar o jogo, tomando cartão amarelo no campo de defesa, num carrinho que ele deu, maldoso até, no Ayrton Lucas. Então, assim, a marcação não você não tem escolha para esses grandes times europeus, não tem uma escolha, é uma obrigação para todo mundo, não interessa: "Ah, mas não a característica", não. E a marcação pressão, ela é muito bem executada. E aí talvez
sei lá, né, é difícil falar em erro, né, mas o Flamengo, o que que o Flamengo fez? O Flamengo não mudou nada para jogar contra o Bayern de Munique do que ele joga contra, sei lá, o Sport do Recife. Jogou com a mesma formação, em que pese que o De La Cruz está voltando, infelizmente o De La Cruz é titular, né, para mim é titular pelo menos, mas não mudou nada, entendeu? Não povoou o meio-campo, se resguarneceu, assim, vai jogar de ladrão, não. A ideia do Flamengo era jogar como o Flamengo contra o Bayern. E assumir um risco, que é difícil, né, por exemplo, brigar contra essa marcação-pressão do Bayern, você precisa estar muito bem. E aí não é só bem física e tecnicamente, de cabeça, você tem que saber que você não pode errar, e o Flamengo errou muitas vezes. Se você pegar os 4 gols do Bayern, a bola estava com o Flamengo e aí saiu o gol, direto ou indiretamente. Por exemplo, no primeiro lance, no primeiro gol, o Eric Pulgar acabou errando, sai o escanteio e aí o Eric Pulgar faz o gol contra, né. Mas, poxa, só do Luiz Araújo, que é um jogador que eu gosto, que eu acho que chama responsabilidade, que não se omite, foram 2 bolas que estavam nos pés dele e que ele acabou entregando a paçoca, porque uma coisa é você brigar com a pressão dentro do seu mundo e outra coisa é você brigar com a pressão contra o Bayern de Munique. Então, eu acho que tanto com relação à escalação, ó, vou fechar um pouquinho mais e vou jogar de ladrão, pelo menos no começo, para sentir o jogo, para sentir a temperatura, para você ir se ambientando, para a frequência baixar um pouquinho, com relação à ansiedade, sabe. Vou sentir, depois eu vou. Mas não, o Flamengo quis olhar nos olhos desde o início, desde a escalação, como eu falei. E aí fica complicado, além do que o Arrascaeta, que é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até agora, né, até essa parada, o Arrascaeta é o melhor jogador do Brasileirão, artilheiro e tal. Ele já não tem o ritmo que um jogo desse precisa, mas ele não estava tecnicamente absurdo. Ele tem aquele cabeceio logo no início da partida, né, ele que faz o cruzamento que a bola pega na mão do jogador do Bayern que acaba saindo pênalti, mas perdeu várias bolas, uma das bolas do gol foi ele que perdeu, né, e enfim, são escolhas, né, e o Felipe Luiz conhece muito bem o Flamengo, conhece muito futebol, embora ainda um treinador jovem, fez as dele. Eu falei isso antes do jogo, eu esperaria um pouquinho mais, tanto com relação à escalação, meio-campo mais povoado, jogar mais de ladrão, não insistiria em brigar com a pressão, porque você toca, 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 sentiu que tá ruim, já joga para o outro lado, né, então é melhor você jogar a bola para o outro lado do que dar o gol para os caras, e o Flamengo deu o gol para os caras. E aí o Bayern de Munique não costuma desperdiçar, né, não costuma desperdiçar. Foi um jogo ruim do Flamengo? Eu não diria que foi um jogo ruim, foi um jogo de muitos erros. O Flamengo com a bola, eu acho que conseguiu se virar, conseguiu incomodar, conseguiu fazer o Bayern correr, mas num jogo desse tamanho você não pode errar tanto, né. Você não pode se dar o luxo de dar alguns gols para um adversário desse porte, né. Então, eu acho que fica mais ou menos por aí. E também, só para lembrar que tem muita gente que fala: "Ah, você está torcendo para os europeus, porque você fala que os europeus são melhores e tal", esses gigantes aí evidentemente são melhores mesmo. Cara, vamos pensar comercialmente, né, eu falei que a Itatiaia, comprou os direitos de transmissão do do campeonato mundial, pra gente é muito bom, é essencial que tenha mais jogos como esse, como Bayern e Flamengo, né. Porque comercialmente você tem condição de vender e para a gente trabalhar nesses jogos é maravilhoso, é sensacional, né, como Palmeiras e Chelsea, como Fluminense e Inter, e assim por diante. Então para a gente é muito importante que a gente tenha mais jogos de brasileiros, né, então estou pensando profissionalmente, comercialmente. Para mim, eu tenho uma coisa que eu já tentei explicar para muita gente, que alguns entendem, outros não, e está tudo bem. Venho aqui para estabelecer relações de amizade com muita gente, com você que está aí do outro lado, se eu tiver oportunidade, alguns eu já tive, encontrando aí em diversas ocasiões, como jogador, como treinador, pessoas que eu entendo que são pessoas do bem e que eu quero conviver, que eu quero conversar, que eu quero ter relação próxima. E eu tenho algumas, em alguns times que estão no mundial. O Felipe Luiz é uma dessas que é muito, muito importante para mim. O Felipe Luiz é um cara sensacional, maravilhoso, que eu tenho até a pretensão de chamar de amigo, porque
sempre conversamos sobre tudo e torço muito por ele, mas muito, muito. Tem outros no Flamengo, como o Jorginho, que é um cara que eu adoro, que eu gosto muito, que também é um cara sensacional, maravilhoso. O Léo Ortiz, o Léo Pereira, que eu tenho uma história de muito, muito tempo. Tá? O Bruno Henrique tem uma boa relação. Então são vários os jogadores no Flamengo que eu me dou muito bem e que eu torço por eles verdadeiramente, além desse lado profissional que eu falei. Então, é evidente que para nós é legal que os brasileiros consigam caminhar o máximo que puderem numa competição como essa. Mas a gente tem que ser realista, né, e como se não bastasse alguns exemplos, como o de hoje, pô, né, eh, você tem a realidade natural. O melhor jogador do Palmeiras é o Estevão, esse não vai jogar mais no Brasil. O melhor jogador do Botafogo, Igor Jesus, também não vai jogar mais no Brasil. O Wesley, que hoje foi mais contido, mais ficou mais no momento defensivo e tal, o Wesley dificilmente vai jogar no Brasil, depois desse mundial. Se tem muita dúvida se o Piquerez continuará jogando no futebol brasileiro, se o se o Richard Rios, e assim por diante, né, porque quem se destaca aqui vai embora, não tem muito como fugir essa realidade, e acho que isso é só uma constatação, não dá para muito brigar com isso, mas a verdade é que eu vou continuar torcendo para os brasileiros, tomara que o Fluminense consiga passar, embora ache pouco provável, tomara que o Palmeiras consiga prosseguir, também acho que não é o favorito, mas torço sim para os brasileiros. Tá bom, pessoal, e você? O que você achou do jogo do Flamengo? Acha que deixou uma boa impressão final? Deixa o seu comentário aqui e não esquece, né, de além de deixar o like, dar sugestões do que você gostaria de ver aqui na nossa resenha, tá bom? Obrigado, tamo junto, valeu!